Tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo ótimo? Tudo na paz? Boa tarde, Sim, Beth. É, Hoje subi aqui com um espírito, né, de destruir esse verme que se chama Eduardo Moreira e vou iniciar, né, com provocação, né? O manifesto dele é: somos todos 99%. Eu fui lá investigar, pesquisar a fortuna dele. E não é que ele faz parte do 1% da população brasileira? O Eduardo Moreira cria um manifesto, sendo ele um 1% da população brasileira. Para vocês terem uma ideia, para avaliar isso, utiliza a métrica de quê? Quanto mensal existe de renda para aquela pessoa? A renda média entre os 1% mais ricos do Brasil, ele é de 20 mil acima, 20 mil mensal, né? Essa é a renda média do 1%. E o Eduardo Moreira, ele tem uma renda média mensal de 1 a 2 milhões de reais por mês, tá? Ele também é sócio, né, de um banco factual, e vem muito daí a sua fortuna, né, do Banco Pactual, desculpa, Banco Pactual, e ele fundou o Brasil Plural, que é basicamente, que se está naqueles eixos de vender curso e tem um canal de notícias, né? E tem essa empresa dele, gente, possui 12 bilhões de ativos sob gestão, né? É isso eu estava pesquisando aqui. E aí ele também foi considerado pela revista Época Negócios um dos 40 brasileiros de maior sucesso, com menos de 40 anos, e pela revista Investidor Institucional, um dos 3 melhores economistas do Brasil, né? Então, o Eduardo Moreira, ele não faz parte dos 99% que ele está criando no manifesto. Aí eu fico pensando, nossa, mas isso não quer dizer nada? Ele pode ser parte do 1% e quer ajudar os 99%? Eu acho que sim. Eu acho que isso seria uma forma muito boa, inclusive, né? De ele usar o seu poder, né? O seu poder de 1%. Mas, na real, esse manifesto e também esses ataques que ele fez ontem nessa live, né? E toda a sua postura, inclusive desde 2015, né? Que se a gente for pensar, gente, na trajetória política do Eduardo Moreira, o que ele já fez pelo Brasil, o único movimento político que eu vi ele participar foi pelo Fora Dilma em 2015, foi para as manifestações contra o governo Dilma. E fora isso, que ação política ele tem? Cria manifestos, cria cursos para vender. E, assim, a segunda ação política maior de relevância está sendo esse manifesto, vamos colocar assim, desse ano, dos últimos anos dele, né? Aí a gente se pergunta para que serve e quais são os passos dele que estão realmente para a melhoria dos 99% da população. Eu vou mais por essa lógica, não é porque ele é que faz parte do 1%, que ele não poderia participar de um movimento criado pelos 99%, né? Porque é aí que o Marx entra. A emancipação da classe trabalhadora vem pelas suas próprias mãos. Não vai ser o cara que pertence a 1% mais da população que vai salvar ou vai ditar o que vai ser feito no nosso país, quais são os caminhos, o que deve ser feito ou não no momento atual. Porque, como a gente já discutiu no primeira live, esse manifesto pede pautas máximas, que nem dá para fazer no capitalismo, é, então ele não é propositivo, ele não serve para nada para a classe trabalhadora, porque ele não é um manifesto de prática política. Ele é um manifesto de agitação, propaganda, para o quê? Para o próprio Eduardo, né? Porque aonde desemboca o manifesto? Nele mesmo, né? Assim como tudo que é feito no ICL, gente. É assim, ele é o dono do lugar, né? Junto com outras pessoas, mas ele é um dos principais, né? Que dirige e que lucra com o ICL. Então, quando a gente pensa, né, o nível de desigualdade do nosso país é tão grande, né? Pensar assim, ó, os dados mais atuais aqui do G1, em 2022,
Os 30% e 40% das pessoas mais pobres recebiam R$ 850 mensais. E entre os 20 e 30 mais pobres, 634. Aí, quando a gente vai para os mais ricos, né? Entre os 10% e 5% mais ricos, recebe em torno de 4.500 mensais. E os 1% recebe mais do que 20 mil, né? Essas são a realidade da renda média mensal do povo brasileiro, né? Essa é a realidade. Então, a gente tem que pensar por que um empresário como o Eduardo Moreira fica fazendo contrapontos a organizações políticas de esquerda e também mídias de esquerda. Porque, não sei se vocês sabem, mas o 247, ele deu espaço para o Eduardo Moreira crescer, né? Na verdade, o 247 deu espaço, inclusive, para o Jones Manuel, nunca foi contra nenhum deles, sempre deu espaço, e para mim isso foi um erro do 247. Foi erro, sim, apesar de que eles fazem o que querem, eles chamam quem quiser para dar audiência. Foi um erro porque essas pessoas são golpistas, são pessoas que te apunhalam. Só para lembrar que o Eduardo Moreira, para quem não sabe, patrocina vários canais web comunistas, viu? Sim, tem até um programa Vários deles. próprio, né? Tem até um programa próprio, os Web Comunistas, nome próprio lá do ICL. Tem um programa financiado por ele. E o que produz todo esse conteúdo? Eu fico pensando, está auxiliando na organização da classe trabalhadora? Como que alguém, olha só, eu fico de cara o nível de despolitização que existe no nosso país. Como um cara, empresário, nunca foi militante, nunca foi político, pode ser que agora queira criar um partido, não sei, mas nunca esse cara acha que sabe mais que o Lula, sabe mais governar, entender um país como que governa que o Lula. Igual muita gente que sobe aqui, que nunca dirigiu uma bodega, acha que vai conseguir dirigir o Estado brasileiro melhor que o Lula. Esse é o nível de analfabetismo político, porque a política é feita com prática e teoria. Você não é um cara ali, empresário, tem dinheiro, tem um jornal que você pode falar o que você quiser, a linha do que você quiser, né? Você acha que sabe dirigir o país melhor do que os políticos profissionais do país, entendeu? Mas nunca dirigiu um sindicato, nunca nem participou de uma greve. Então, como que vocês, pessoas Dialética. que acham que o Eduardo Moreira sabe o que tem que ser feito no Brasil, ou Jones Manuel, ou Ian Neves, ou qualquer caralho desses caras, entendeu? Saberia dirigir mais o país do que o Lula, Haddad, Gleice, qualquer um desses, tendo o Alckmin. Eu confio mais no Alckmin do que na mão do Eduardo Moreira e Jones Manuel. Vamos lá. O cara, pelo menos, já dirigiu uma cidade, sabe como funciona a política na sua realidade, não só na sua teoria que não sai do caderno, entendeu? Que não sai do livro, que é uma teoria, porque não é essas pessoas não são revolucionárias. Essas pessoas são o quê? Né? Eu não consigo nem achar o nome. Porque Bom, revolucionário não revolucionárias elas tem uma são, teoria. Carol. Revolucionárias elas são, mas a revolução que eles propõem é essa que está na tela aqui. Fora essa, eu não vejo nenhuma possível e plausível, né? Todinha. Porque para mim, eu tenho um conceito básico. Que quem fala isso é a teoria marxista. Você não é um revolucionário se a sua teoria não adentra as massas. Acabou. Você pode ter um livro lá que realmente seja perfeito para a Revolução Brasileira. Se as massas não votam nesse projeto, não querem esse projeto, não é revolucionário, é uma teoria. É uma teoria, então, por isso é um ideal. Porque você não. O marxismo sempre preza pela questão material, pela história em movimento, não a teoria em movimento. É a história em movimento, o que está se dando na prática. Isso que é revolucionário, que está mudando a realidade. Então, teoria que não adentra as massas não é revolucionária, é simplesmente uma teoria. E a maioria das vezes da teoria desses caras é a teoria todinho. É a teoria idealista que não existe mesmo. É uma teoria que engana, porque como Eduardo Moreira mesmo, ele é um falso, ele consegue simular, ele dissimula, assim,
É muito engraçado, porque eu acompanhei ele durante meses, eu gostava. E aí eu entendi o movimento dele, que tudo que ele fazia era para vender curso. Sempre me colocava um grupo, numa linha de transmissão para vender os cursos dele, né? Então sempre se desembocava somente nisso. Eu pensei, ué, cadê a política, né? Fica lá meses no assentamento do MST fazendo o quê? Para quê? Para ter material, para divulgar nos seus perfis. Para quê? Para se enriquecer, para lucrar. E aí, quando a gente pensa num político que ele ataca, que é o Lula está há 45 anos, mais do que 45 anos, mas vamos colocar desde a fundação do PT, 45 anos na política brasileira. Né? O Lula, o que ele fez, as coisas que ele fez com seus erros e acertos, e conjunturas, foram para quê? Foram para lucrar? Não. O que o Lula fez foi para ajudar a mitigar a miséria desse país. Agora a gente não olha para o material, as pessoas só ficam olhando o discurso, quem fala mais bonito, quem fala mais revolucionário, que tem as ideias mais geniais, mais puras. Outra coisa muito importante a se pontuar: o Eduardo Moreira é um lavajatista e ele vem com esse discurso contra a corrupção e ele quer encaixar esse discurso contra a corrupção falando que os canais de esquerda são financiados pelo governo, que isso é corrupção. É isso que ele quer jogar, entendeu? Que os canais que recebem dinheiro do governo são corruptos. Só que o Eduardo Moreira se declara independente. Ah, a gente não é financiado, mas ele precisa, gente. Ele é empresário milionário, ele não precisa da ajuda do governo. Ele não precisa desse dinheiro. E então é muito fácil você ser independente quando você não precisa de ajuda de dinheiro, você já é. Você já tem o dinheiro. Agora, canais como 247, aquelas pessoas não têm dinheiro para manter ou iniciar projetos. E eu acho que o governo de esquerda tem que financiar a mídia de esquerda. E é mentira também que o Eduardo Moreira fala. Financia e aí não fala mal do governo. Que mentira! Pesquisem aí várias, inclusive não só mídias de esquerda, mídias independentes, como da TV, falam mal do governo sim, atacam o governo sim, não existe essa troca, eu te dou dinheiro e você não fala mal de mim. Isso é uma falácia, porque se você for ver os lugares que o governo financia, tem sim muita gente falando mal. Inclusive, em 247 convidam pessoas para falar mal do governo. E isso é uma coisa que não existe. E o Eduardo Moreira fica com esse purismo, né? De que, recebe dinheiro. Mas, cara, tem que receber dinheiro do Estado, senão não se mantém esses perfis. Não se mantém. Isso é legal, entendeu? Isso é dentro da legalidade, entendeu? E, na verdade, desde 2013 atacam o PT por financiar essas coisas. E é um ataque da extrema-direita, é um ataque da oposição que o Eduardo Moreira compra, né? Então, o Eduardo Moreira está dentro dessa galera que a gente sempre critica aqui, que é antipetista, lavajatista e linha auxiliar do fascismo. Desemboca tudo para isso, ainda mais. Ele faz parte do 1%. Eu não sei vocês, mas eu prefiro fazer parte de um movimento construído pelos 99%, não construído por uma pessoa que pertence a 1%, que nem ele é tão sujo, né? Que ele joga, somos todos 99%, ele se coloca dentro, né? Mas ele não é. As pessoas acham que ele é só um playboyzinho branco. Gente, pelo amor de Deus, conheça os seus ídolos, conheça as pessoas que vocês consomem, para que serve. Porque dentro do capitalismo, a ideologia dominante, a gente sabe qual que é. E muitas mídias de esquerda, inclusive, que se pintam como esquerda, vai surfar na ideologia dominante, tá? Que é o caso do Jones Manuel, do Eduardo Moreira, surfa nas narrativas da extrema-direita, pinta como de extrema esquerda, entendeu? Para fazer um ataque ao governo atual. E isso tudo, a gente tem que pensar para que serve? Para ganhar dinheiro, porque o discurso da classe dominante enriquece as pessoas que fazem. Todo mundo, todo economista, jornalista da USP, por exemplo, que é convidado pela Globo para falar sobre no noticiário, essas pessoas estão ali para quê, né? Essa que é a questão. Eles usam, inclusive, dos nossos estudiosos para lucrarem, legitimar discursos, entendeu? E é esse discurso que ganha dinheiro, né? Então, a gente consegue observar o posto desse movimento. E sempre, gente, cara, o Eduardo Moreira, ele ataca diretamente o 247 porque defende o governo Lula.
Ele não gosta de defender, ele não gosta de mídias que defendem categoricamente o governo Lula, que é o caso do 247. Então, assim, cara, se você não defende, vai lá, fica no seu perfil, entendeu? Vai lá no seu canal de notícias, para de encher o saco de quem defende categoricamente o governo Lula. E os ataques do Eduardo Moreira é justamente por conta disso também, porque ele deixa claro no programa dele que não vai defender o governo Lula, doa quem doer, entendeu? Ele pula fora facinho, entendeu? Pula fácil para o outro lado e Ele é o lado dele é cirista, né, qual? Carol? Todo mundo sabe que o Eduardo Moreira é cirista, né? Então, né? Aí a gente coloca onde o Ciro está hoje. Está próximo de qual partido? De quais aliados possíveis que ele pode fazer? Então, a gente tem que pensar na divisão de classe da sociedade brasileira. É a classe trabalhadora e a classe dominante. E o Eduardo Moreira não faz parte da classe trabalhadora, gente, não faz parte, e é antagonismo de classe, inclusive nos interesses. Se ele abdicasse de toda a sua grana e apoiasse o PT, por exemplo, tem empresários brasileiros que financiam campanhas do PT, e todo mundo sabe disso, que atacam o PT, inclusive por conta disso. Mas pelo menos a maioria são mulheres, né? A maioria são empresárias mulheres que doam, está pelo menos ajudando um partido construído de trabalhadores a se eleger. E é assim que é o jogo capitalista. Isso não é sujo. Isso não é jogo sujo. Isso é como a política, como a economia funciona. E nós, a classe trabalhadora, não tem dinheiro. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de apoio. E a gente precisa do Estado, inclusive financiando mídias de esquerda. Então, quem não defende isso, defende o quê? Que cada um lute um por si, todo mundo tem seu próprio dinheiro, é independente e financia sozinho as suas próprias coisas. Que realidade que essa pessoa vive? Que realidade é essa que essa pessoa vive? Sendo que no Brasil, o estudante de ensino médio precisa de dinheiro para concluir o ensino médio. Imagina só, olha a realidade que ele vende, que a esquerda tem que fazer, que é independência, não receber dinheiro de nada, para a realidade concreta que a esquerda precisa de dinheiro. Precisa de muito dinheiro. Inclusive, por exemplo, o Eduardo Moreira deve concordar com a reforma trabalhista, né, de 2017, porque assim, a reforma trabalhista tirou a contribuição sindical obrigatória dos sindicatos. Acabou. Naquele momento, os sindicatos no Brasil morreu. Tipo assim, sem financiamento, sem ajuda das pessoas sindicalizadas, o sindicato não funciona. Muita gente ataca a CUT, mas a CUT ela só vai funcionar, ela só vai de fato ser ativa na política se ela tiver financiamento. E a reforma trabalhista acabou com essa obrigatoriedade. E agora os sindicatos não têm força para fazer uma greve que consiga ganhar, porque precisa mobilizar uma base, e isso envolve grana. As pessoas não mobilizam base andando na rua com fome, sem um automóvel. É um processo muito complicado. O Eduardo Moreira deve ser contra, já que ele fala que, mas isso aí não deve ser uma corrupção, pegando o dinheiro das pessoas trabalhadoras para o sindicato enriquecer ou desviar dinheiro, porque sindicato é pelego, sabe? É para esse tipo de coisa que cai o discurso do Eduardo Moreira. Esse discurso de purismo, esse discurso que não pode receber dinheiro, da corrupção, é o discurso do Sérgio Moro, gente, é pintado, dá para ver na cara que e cai para isso, entendeu? A gente precisa, sim, de financiamento do Estado, a gente precisa de financiamento das pessoas organizadas em sindicatos, e tudo isso foi acabado. E aí a esquerda está mais recuada, e esses vagabundos aí que ficam fazendo movimentos antipetistas, se pintando de esquerda, esquerda não tem nada, né? Fica jogando terra em cima do governo, jogando terra em cima do PT e das mídias de esquerda que defendem o PT. Né? Não, a questão é da linha editorial dos jornais, o ataque do Eduardo Moreira ao 247, é a linha editorial, não é o que ele deixou de fazer ou não, é a linha editorial e porque recebe dinheiro do governo Lula. E isso não é crime, não é corrupção, mas para quem já, né, como falei desde o início, quem faz parte do 1% da população brasileira não se preocupa com isso. Ele nem precisa se preocupar, né? Enfim, vamos ouvir os próximos. Beleza. E aí eu acho engraçado que quando o Tamir, assim, tem a ver, porque o Eduardo Moreira é cirista, quando o Tamir participou aqui, ele fez uns cortes lá no canal dele, parecendo que destruiu a gente.
Eu queria muito que o Tamir aparecesse de novo aqui e explicasse, né, Tamir? Por que que o Ciro está tão calado, com medo de falar do tarifaço, com medo de falar da investigação americana do Pix, né? É medo de se desgastar com o bolsonarismo, que ele vem se aproximando há mais de 2 anos, né? Que inclusive tem vídeo do Bolsonaro agradecendo o apoio dele. Será que é por isso também, né? Mas enfim.